Olá, eu sou Pierre Albuquerque, auditor fiscal da Receita Federal e coach para concursos. Eu vou tratar de um assunto hoje que é muito importante para quem estuda, que é resolução de questões. É uma dúvida muito comum para quem está estudando, a forma como deve ser conduzido esse quesito, né? Como que eu faço para resolver questões? Eu vou deixar claro desde já que não existe uma única forma correta de se fazer as coisas, né? Algumas outras pessoas vão relatar outras formas de se fazer, né, de se conduzir a resolução de questões. Isso não significa que a minha forma esteja errada ou a dela esteja errada. Tá? Isso aí vai depender muito também da subjetividade, né? Às vezes o aluno se adapta melhor com uma forma ou com outra forma. Tá? Então eu vou relatar a maneira como eu resolvia as questões quando eu estudava para concurso e a forma como eu oriento meus alunos do coaching a fazer. Então, como que a gente faz para resolver questões? A maneira que eu considero ideal para a gente resolver questões é a gente resolver questões por amostragem de várias aulas diferentes ao mesmo tempo, ao invés de a gente fazer questões de uma única aula ou de um único capítulo de um livro. Tem aulas de material em PDF que elas trazem lá, às vezes, mais de 100 questões. Tem aluno que fica lá e faz as 100 questões, 120 questões, e eu não acho produtivo, não acho que isso seja muito eficaz. Porque a gente fica lá um tempão batendo em conteúdos que são, às vezes, de questões idênticas. Né? A gente pega, às vezes, uma sequência de 5, 6 questões, porque é muito comum em concurso público as questões se repetirem. Às vezes até o enunciado da questão é o mesmo, é idêntico. Né? E eu não acho que seja produtivo a gente ficar fazendo várias questões que tratam do mesmo assunto. Eu acho que é muito mais eficaz a gente pegar uma amostragem de aulas diferentes ao mesmo tempo e tratar de vários assuntos. Né? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo em que está fazendo uma outra espécie de revisão, revendo o conteúdo de novo, depois de ter feito leitura, ter feito revisão sistematizada, a gente está vendo o assunto de novo por meio de questões. Tá? Só que vários tópicos do conteúdo ao mesmo tempo. Eu sei que para quem está começando a estudar não é tão fácil de fazer isso, porque tem um PDF estudado, 2 PDFs, ou 1 ou 2 capítulos de um livro. Então não vai ter uma quantidade de aulas anteriores muito grande para a gente colher a amostragem e aplicar essa metodologia. Mas isso, com o passar do tempo, ele vai evoluindo, vai avançando nas aulas e isso vai melhorando. Tá? Mas não impede também que seja aplicado. Eu acabei a aula 1, faço algumas questões da aula 0 e sigo estudando. Tá? Qual que é a grande vantagem disso, além de ser uma espécie de revisão de vários tópicos do conteúdo? Eu acho que uma grande vantagem disso é que, dessa forma, a gente realmente está testando o nosso conhecimento. Quando eu acabo de estudar um conteúdo e parto para resolver questões relativas a esse conteúdo que eu acabei de estudar ou que eu estudei no dia, eu vou ter um índice de acerto bem alto, superior ao que eu teria se eu fizesse essas questões 15, 20 dias depois, porque estarei usando a minha memória de curto prazo. Eu acabei de ler o conteúdo. Então, obviamente, eu vou ter muito mais facilidade em acertar aquela questão, porque eu acabei de ler aquele conteúdo naquele dia. E fazendo questões por meio de amostragem de aulas anteriores, isso não acontece. Né? Eu vou resolver questões que eu estudei semanas atrás. E aí sim, eu vou estar usando a minha memória de médio e longo prazo e eu vou conseguir medir de forma efetiva o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Tá? Então, assim, eu acho que é uma forma muito boa de se fazer questões. A gente, como eu falei, além de rever vários tópicos do conteúdo ao mesmo tempo, a gente testa o nosso conhecimento, né? A gente identifica pontos fracos, porque com o controle, né, de desempenho das questões que eu estou fazendo, eu consigo identificar quais são os assuntos que eu estou errando mais. Né? Eu gosto no coaching de efetivar um controle de desempenho por aula, né? E não global. Porque o global ele não mostra onde que eu estou errando muito. Ele me mostra uma nota final, nada além disso. E o controle de desempenho nas questões por aula, eu consigo identificar onde que eu errei muito. É muito comum, às vezes o aluno ele vem lá, aula 0, 80%, aula 1, 85%, aula 2, 82%, aula 3, 65%. Na aula 4 ele volta para os 80%. Então a gente consegue identificar um ponto fraco. Ó, nessa aula aqui eu tive um desempenho muito abaixo das demais. Isso é muito comum de acontecer. O que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou estudar de novo esse conteúdo, né? Seja o PDF inteiro, o capítulo inteiro, ou uma revisão
feita com base nos grifos, nos sublinhos, se o aluno fez. Vou refazer as questões erradas e vou ler os comentários para tentar corrigir esse meu ponto fraco. Tá? Então, assim, galera, eu acho muito eficaz essa forma como eu conduzia a resolução de questões quando eu estudava. Os alunos que eu tenho no coaching, eles também elogiam muito, né? Inclusive até um outro aspecto, que é o aspecto de treinar para o concurso, porque no concurso não vem questões em bloco organizadas por tópico, vem tudo misturado. Né? Vai pegar uma questão de direito administrativo, vai ter lá uma questão de atos administrativos, depois vem uma de contratos, né? Depois vem uma outra questão tratando de um outro conteúdo, vem tudo misturado. E fazendo questões por amostragem de aulas anteriores, eu estarei efetuando uma outra revisão, um outro estudo, né? Eu vou estar testando meu conhecimento de verdade, não com memória de curto prazo, mas com memória de médio e longo prazo. E esse último ponto que eu vou também estar treinando para a prova, porque eu vou resolver diversos assuntos, todos misturados ao mesmo tempo. Isso não deixa de ser um treino para a prova, beleza? Bom, era isso. Eu tentei ser objetivo para o vídeo não ficar muito longo também. E espero que eu tenha ajudado, espero que sirva para vocês como ajuda, né, na hora de aplicar a metodologia para resolver questões. E basicamente era isso que eu tinha para falar, beleza? Em breve mais vídeos sobre outros assuntos. Eu pretendo gravar alguns vídeos tratando sobre o concurso do Ministério Público da União. Como eu já falei em alguns outros vídeos que eu gravei, eu trabalhei no Ministério Público da União. A gente sabe que tem previsão de ter um concurso agora, final do ano, início do ano que vem. A previsão era para um edital em agosto, né? E a gente já está em 1º de setembro e não tivemos edital. Eu tive informações de um ex-colega meu do Ministério Público Federal de que teríamos edital em novembro e provas em março. Mas esse é um assunto que eu vou detalhar mais num vídeo específico que eu vou gravar para falar sobre o concurso do MPU. E assim que eu gravar, eu também vou anunciar aqui no meu Instagram e vou publicar no YouTube também. Espero que vocês gostem. Forte abraço e bons estudos.